Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu certamente conversarei com alguém que teve uma das maiores viradas na vida graças ao ensino que até hoje já veio ao canal. Ela passou a infância em momentos de dormir na rua, não ter sequer o que comer no almoço, perdeu a convivência com o pai, viu tentarem expulsar sua mãe da vila onde moravam por ela ser separada e veio a Brasília sozinha para estudar, sem saber se sobreviveria um dia. Mas ela sobreviveu, mudou seu destino e de sua família, enfrentou outras batalhas e hoje tem até mesmo aluno que gabarita na prova de redação com a sua ajuda. Eu duvido que você não vai se impressionar com a conversa que terei agora com a Ludmila Costa. Ludmila, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço, Gabriel. Realmente, essa apresentação me surpreendeu um pouco, viu? Como chegou a passar um filme aqui na minha mente. Mas realmente é uma transformação. O que você falou, e é interessante, que, para mim, né, não é só concurso público, apesar de a gente estar falando aqui de concurso público, né? A grande virada, ela veio mesmo por meio do ensino, desde a universidade, a chance de ter estudado, tanto para mim quanto para minha irmã, né? E que esse era um foco da minha mãe, que a gente iria estudar sempre. E depois, com concursos públicos também, foi uma transformação radical na nossa vida. E hoje, ter a oportunidade, né, de estar no GRANS ensinando o que eu aprendi ao longo desses anos tem sido fantástico. Antes de começarmos aqui a nossa conversa, quero pedir a você que assine nosso canal, ative as notificações, clique aí no sininho para você receber em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui. Toda quinta-feira, às 19 horas, uma nova entrevista para você. Ludmila, você me explicou que sua infância foi muito pobre. Eu confesso que é difícil dimensionar de fora o que isso significa. Então, eu queria pedir a você que explicasse para a gente um pouco como é que foi essa época, quais memórias que você carrega. Gabriel, é bem problemático, assim. É engraçado porque eu tenho memórias de 3, 4 anos, assim, sabe? Eu lembro de coisas porque eu acho que fixaram mesmo, né? A minha mãe, ela, né, não, nessa época, ela nem trabalhava e meu pai era alcoólatra, né? Então, ele ficava de empregos a empregos, não durava em nada. Inclusive, ele era concursado e abriu mão do concurso dele num banco, sabe? E quando casou, né? A ideia boa, né? Você casa assim, aí você resolve abrir mão do seu emprego. Enfim. E com isso, né, nós não tínhamos, ele não pagava o aluguel, a gente tinha que mudar e mudar. Teve uma vez que a minha mãe mudou 11 vezes em um ano, sabe? É basicamente assim, ele não pagava o aluguel daquela casa, a gente tinha que mudar, né? Chegou ao ponto de, por exemplo, à noite mesmo, minha mãe passar comigo, beber com a minha irmã ao relento, né? Praticamente, assim, porque não pagou o aluguel, o dono da casa falou, não, então saiam, né? Então, foi bem difícil. E eu me lembro de chegar a hora do almoço e não ter mantimentos básicos, arroz, óleo, sal, sabe? E a gente tem que pedir para os vizinhos de não ter comida, né? Volta e meia chegava depois da morte do meu avô, algum amigo dele, aí dava, eu me lembro de as pessoas chegarem, levar pão, rosca da padaria, essas coisas assim, né? Mas, apesar disso, né, a minha mãe, ela foi para a luta mesmo. Depois que ela se separou, né, do meu pai, ela teve essa, né, lucidez, né, de se separar do meu pai. Aí ela foi para a batalha, né? Ela trabalhou vendendo, a gente chamava de muamba, né, que aquele pessoal ia antigamente no Paraguai e trazia as coisas. E aí ela saía revendendo na rua. Ela trabalhou de empregada doméstica, ela trabalhou de cozinheira, ela chegou a trabalhar, isso eu já estava maior, num negócio de cogumelo, de fazer conservas, que ela ganhava 60 centavos a hora, sabe? Tipo, para ganhar coisas que às vezes não dava mesmo. Tudo para vocês conseguirem seguir. E a gente foi, né? Então, assim,
essa lucidez que ela tinha de falar, olha, eu não posso parar porque as minhas filhas não vão ter essa vida, né? É algo muito marcante, assim, para mim, porque ela nunca deixou, por exemplo, que a gente fosse trabalhar em serviços ruins, porque as pessoas chegavam, quando a gente foi dando ali, tipo, 10, 11, 12 anos, as pessoas chegavam para ficar oferecendo serviço de babá, serviço de empregada doméstica, né? E ela sabia que se a gente entrasse nessa, não tinha como sair. Então ela chegava a ficar irritada com as pessoas e ela falava, não, minhas filhas vão estudar, minhas filhas não vão por aí, né? E foi, assim, foi muito, muito, muito difícil mesmo. A minha mãe enfrentou muita humilhação em empregos por conta da necessidade, né? E teve uma época aí, né, que, enfim, depois já de separado, meu pai, ele resolveu cometer um homicídio, uma história complicada, né, e de alguma maneira, assim, esse recaía um peso sobre a gente, sabe? Eu me lembro das pessoas ficarem perguntando como você chega com uma criança para questionar esse tipo de coisa, sabe? E eu tinha vontade de dizer, não fui eu nem o conheço, sabe? Mas passou, né? Eu acho que o mais importante é que a gente conseguiu superar. Minha mãe enfrentou muita coisa sem saber que ela enfrentava, sabe? Minha mãe enfrentou muito machismo no lugar que a gente morava, como você falou, né? Uma vez uma vizinha quis fazer um baixo-assinado para nos obrigar a sair de lá, porque éramos má influência, sabe? Eu me lembro de comentários das vizinhas dizendo que nós não deveríamos brincar com as filhas, porque eu era uma influência, minha irmã, tipo, como uma criança de 8 anos é uma influência? Sabe? Então, assim, foi complicado, né? Não vou dizer que não ficaram marcas, ficaram muitos, terapia está aí para isso, mas E quando que você veio depois a Brasília? E por quê? Eu vim com 17 anos. Eu fiz vestibular, passei na Federal de Goiás e passei na UNB daqui, né? Só que a UNB era o meu grande sonho, assim, não sei porquê, em algum momento aí na vida eu incuti na cabeça que eu queria estudar lá e eu vim, simplesmente. Eu fiz vestibular, passei, fiquei sabendo já, tipo, um dia antes de encerrar a matrícula que eu tinha passado, me ligaram, eu peguei um ônibus no dia seguinte, vim para Brasília, não tinha onde dormir. Foi realmente assim, tipo, eu entrei no ônibus sem saber onde que eu ia passar a noite, né? E muito ingênuo ainda, sem entender o que era a cidade, sem entender que a matrícula da UNB era por fases. Você tinha que ficar, faz matrícula um dia, depois no outro dia tem que ir lá, registrar a matéria, não sei o quê. Então eu tinha que passar aqui, tipo assim, 2 semanas fazendo matrícula naquela época. E eu não imaginei isso, né? Cheguei aqui, minha mãe conseguiu uma família, que é uma família que era amiga, né? Tipo, da nossa família e tal. E aí eles me acolheram a princípio, eu fiquei na casa desse pessoal, né? E depois eu consegui ir para a casa do estudante da UNB. Eu falo que, de vez em quando, você ser pobre, você se lascar na vida, ajuda, sabe? Porque o processo demorava, tipo, 2 meses para selecionar os alunos que podiam morar na casa do estudante, porque era um processo assim, né? É muita gente pedindo para pouca vaga, infelizmente. Só que eles entenderam que tinha um grupo de estudantes que não dava para esperar 2 meses. E eu estava no meio. E aí eles concederam a moradia antes para a gente, né? E foi também muito difícil esse início, porque eu não tinha dinheiro. Eu me lembro que nesse dia que eu vim com R$5 no bolso, literalmente uma nota de R$5, sabe? E no primeiro, e eram os R$5 que eu tinha. Então eu ia, né, não pegava ônibus, só andava a pé, andava quilômetros a pé, e as pessoas falavam, nossa, mas tem um circular que passa aqui. Eu falava, anjo, eu só tenho R$5, né? E eu não podia gastar aqueles R$5. Então, quando eu consegui a moradia, eu fui ao supermercado, comprei uma lata de margarina, um pacote de bolacha água e sal, e embaixo da casa do estudante tinha um pezinho de capim-cidreira. E aí eu fazia chá, e era isso que eu comia, né? A UNB, ela oferecia
né, a alimentação subsidiada para a gente também, porque, assim, isso eu preciso dizer, Gabriel, a Universidade de Brasília tem o melhor programa de assistência social e estudantil, assim, do país, sabe? Eles têm alguns programas para ajudar você a ficar na universidade, porque não é só eu entrar na UNB. Cara, passar no vestibular eu passei, mas eu não tinha como ficar aqui. Eu não teria como ficar aqui se eu não tivesse uma casa do estudante, se eu não tivesse alimentação subsidiada. Eu pagava 50 centavos no restaurante da UNB. Eu não sei como que está hoje, mas na minha época era 50 centavos. E vários dias eu não tinha 50 centavos para almoçar, sabe? Eu me lembro de ir para a faculdade, principalmente no primeiro semestre, e ficar na aula de manhã, minha cabeça girando, assim, tipo, como é que eu vou almoçar? Como é que eu vou almoçar? Meu Deus, o que eu vou fazer? Sabe? Porque eu não tinha. E tinha dia que na hora do almoço, eu sentava lá no chão da UNB, assim, e chorava, chorava, chorava. E eu falava, não dá, eu vou voltar para casa, né? Eu não posso dizer que eu nunca esmoreci, sabe? Não vou, tipo, falar, não, foi tranquilo. Não, não foi tranquilo, foi doído, sabe? Mas a vida vai. E aí eu consegui uma bolsa que chama Bolsa Permanência, na verdade, que é justamente para alunos de baixa renda. Eu trabalhava 20 horas no laboratório e aí eu ganhava R$ 130. Mas com esses R$ 130, eu já conseguia me manter, né? Eu já conseguia fazer comprinhas ali, já conseguia pagar o restaurante universitário, né? Sem ter que ficar pedindo dinheiro para minha mãe. Então, assim, para mim foi difícil, mas também é algo que eu tenho hoje como gratificante, entende? Quando eu olho para trás, eu falo assim, gente, como que eu consegui passar por isso? Mas eu passei, e na época, Gabriel, eu estava feliz. Eu estava feliz porque eu estava aqui realizando meu sonho, sabe? Eu estava feliz de estar estudando. Então, a vida dá um jeito. E quando que apareceram os concursos? Ih, menino, concurso aí já foi no final, porque eu sou graduada, na verdade, em física. Hoje eu dou aula de língua portuguesa, porque depois eu fui fazer minhas pós-graduações na área, sabe? Mas a minha primeira graduação é física. Eu tinha aquele sonho, né, de fazer ciência, muito ingênua, não sabia como é que é ciência no Brasil, que não tem investimento, não tem nada. E no final, no último ano da graduação, eu estava grávida, né? E eu precisava dar um jeito, porque depois que a minha filha nascesse, eu já não poderia. Eu estava me formando, então a casa do estudante já não era mais para mim, né? E eu tinha que ter um lugar para morar com a minha filha. E nessa época eu tinha um relacionamento um pouquinho complicado, é melhor nem comentar, né? Mas era muito difícil, né? Então eu falei, meu Deus, eu preciso. E aí, nesse último semestre da graduação, saiu o primeiro concurso que eu fiz, que eu fiz de verdade, né? Que foi o da Secretaria de Educação para Física, professor de Física. E eu passei nele, a gente tinha muita vaga na época, e eles faziam uma coisa que era interessante, eles esperavam a UNB graduar, aí eles nomeavam, porque senão eles sabiam que não ia conseguir pegar o povo. E aí, assim, eu fiz. A minha filha nasceu em fevereiro, eu me graduei em março, em abril eu fui nomeada. Só que era um salário baixo, eu não sei hoje como é que tá também, mas na época era um salário tipo de R$ 700, né? Já era já estou melhorando, saí de 130 para 700. Mas não dava, né? Obviamente. E aí, foi aí que eu decidi estudar mesmo para concurso. Eu falei, então agora eu preciso dar um jeito de estudar. Só que eu dava aula de manhã, acordava 5 horas da manhã, pegava metrô, ônibus, ainda tinha que andar, pegava vanzinha, que era uma via pirata que tinha na época, aí eu tinha que andar a pé ainda para chegar à escola, aí voltava de tarde, chegava em casa já 2, 3 horas da tarde, 6 horas eu tinha que ir de novo para a escola à noite, chegava em casa às vezes meia-noite até conseguir voltar, minha filha não dormia, era um desespero, porque a menina dava 3 horas da manhã, os olhos desse tamanho, sabe? E aí eu ia me dando pânico que eu tinha que acordar no dia seguinte. E eu falei, não, meu Deus, eu já estava com as olheiras aqui, sabe? O povo não sabia se era olheira ou se eu tinha levado um murro no olho. Eu falei, eu preciso dar um jeito. E aí saíram os concursos dos tribunais. No fim do ano saíram
TST, TSE, TJ, TJDFT, né? E aí eu tive férias da escola, né? A gente não tinha direito a férias, mas o diretor deu 20 dias para a gente, para os professores novos. Aí eu fui para Pameri e falei para minha mãe, mãe, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu preciso passar nesse concurso. Em algum concurso eu tenho que passar, né? E aí eu fui fazer os tribunais. E eu mirei o TST. Falei, é o TST, porque eu lembro que tinha mais vagas, tudo. E fiz o TST, não passei no TST por um ponto. Mas acertei o TJ. E aí eu passei, eu fiz os dois, né? Fiz, que é tipo de manhã e de tarde, analista técnico. E aí eu passei, eu fui nomeada para técnico. Um ano depois, eu fui nomeada para analista judiciário da área administrativa, que é o meu cargo até hoje, né? E aí foi o que na época eu entrei falando assim, não, vou aposentar no TJ, é isso, né? Cargo maravilhoso. Eu amo TJ, de paixão. E muitos anos depois, eu resolvi voltar a estudar para concurso, sabe? Por outras questões, já não por questões financeiras, mas não necessariamente, né? Que a gente sempre quer melhorar de carreira. Mas eu decidi que eu iria estudar para um concurso só mentira do TJ, foi um órgão muito, muito bom, né? E eu resolvi estudar mesmo por gosto e por terapia. Eu faço concurso, eu brinco que é minha terapia. O pessoal não joga pelada lá, quinta-feira, de noite? Então, eu faço concurso. Terapia diferente e estranha essa sua. Mas é boa, ajuda. É tipo um joguinho na minha cabeça, sabe? Mas é bom, porque essa experiência está me ajudando agora com as aulas. Sabe? E você se posicionou bem num concurso legislativo aqui do DF, super concorrido, difícil, e você está aí nas cabeças, né? Eu estou esperando nomeação. É difícil, né? Porque concurso é sempre uma expectativa, mas assim, eu comecei a estudar de novo nessa nova temporada de concursos para legislativo, né? Eu falei, para me tirar do TJ tem que ser ali um legislativo bom. E eu acabei, pensei em Tribunal de Contas, mas não me identifiquei e tal. Aí fui fazer taquigrafia. A taquigrafia ela entrou na minha vida num momento assim, de muita dificuldade, porque o que acontece? De 2013 até 2017, eu passei por vários problemas de saúde. E eu fiz 7 procedimentos cirúrgicos nesse intervalo, né? Tem 1 metro de cicatriz assim na minha barriga, mas adoro, sabe? É linda. E foi um pouco difícil nesse período, então o que eu fiz? Eu comecei a estudar taquigrafia como uma distração, né? Fui aprender a técnica, fui aprender a brincar mesmo, né? E saiu um concurso do tribunal do TRF1 e eu passei em primeiro lugar no concurso. E eu falei, olha, o trem dando bom, né? Aí eu fiz outros concursos na área de taquigrafia também, consegui passar e fui treinando, né? E aí saiu a CLDF. Eu falei, eu vou fazer esse trem. E aí acabei conseguindo. Eu estou aprovada em 5º lugar. Estamos aí com uma boa expectativa de nomeações. O presidente está prometendo, já está nomeando, né? E o presidente da casa tem prometido mais nomeações. Vou aguardando, estou torcendo para chegar a minha vez logo. Legal. E me diz uma coisa, como que a sua vida mudou quando você ingressou no tribunal? Gabriel, olha, foi uma transformação radical. Assim, eu sou muito, muito grata a tudo que o TJDFT me deu e que me dá, né? Porque são coisas muito básicas que, para quem tem, né, a pessoa acha que não imagina como é importante, né? Mas eu cresci sabendo que minha mãe teve que passar uma noite na rua ao relento comigo, sabe? Então, isso tem um peso muito grande. Então, tipo, poder comprar meu apartamento. São meus 60 metros quadrados, mas são meus, sabe? Poder dar uma educação para minha filha. Eu estudei em escola pública, né? Fiz faculdade pública, mas sou muito, muito grata, né? Mas falar assim, cara, eu não quero que a minha filha passe as dificuldades que eu passei,
né? Eu não quero que a minha filha vá para a UNB, se ela for para a UNB, sem saber como ela vai almoçar, né? E olhar para trás, né? Eu poder hoje ajudar a minha mãe, porque eu falo que eu sou do time que não recebe herança, né? Eu lá em casa, a gente não pega para frente, assim, a gente constrói o nosso e ainda tem que ajudar para trás, né? Tem, tipo, com muito prazer. Então, eu e minha irmã, hoje, a gente poder ajudar a minha mãe, cuidar da minha mãe, né? Tentar devolver um pouquinho para ela, porque, na verdade, eu falo que a gente não recebe herança brincando, assim, eu falo que eu recebi minha herança adiantada, porque tudo que a minha mãe ganhou, ela investiu na gente, né? Então, para mim, hoje, não tem preço, Gabriel, eu não tenho como dimensionar essa transformação. A minha irmã hoje, ela é doutora em hematologia, né? Eu estou aqui no meu score de concurso, estou dando aula, né? Mas eu posso ter coisas simples como plano de saúde, porque imagina o que é você fazer 7 cirurgias, né? Sem ter plano de saúde, sem ter recurso financeiro para pagar particular, né? Sei lá. Provavelmente eu teria morrido em alguma dessas salas aí, né? Então, para mim, ter esse básico, que é dignidade, né? É o mínimo de dignidade humana. É isso que significa para mim. Significa uma segurança, sabe? O TJ, ele é a minha segurança. Eu acho que eu sou uma boa servidora. Eu não estou fazendo besteira para perder o meu cargo, sabe? E significa progredir na vida, significa dar uma vida melhor para minha filha e para minha mãe. Qual o nome da sua mãe? Maria Badia. Como é que tá a Maria Badia hoje? Ela tá bem? Tá. Minha mãe, hoje em dia, ela tem o prazer, né, e a oportunidade de fazer exatamente o que ela quer, que ela faz um trabalho de assistência social por conta dela, assim. Ela hoje pode, né, como ela não precisa mais trabalhar fora, ela gasta o tempo dela recebendo doações, que as pessoas já conhecem ela, é uma cidadezinha do interior, né? Então, de vez em quando ela chega lá, tem umas sacolas na porta que alguém já deixou. Legal. E aí ela vai direcionando, né? Ela vai conhecendo as famílias por meio da igreja, ela é evangélica, então por meio da igreja ela consegue muito contato com pessoas necessitadas, e aí ela vai trabalhando nisso, assim, esse direcionamento. E fora isso, ela ajuda a cuidar dos meus sobrinhos. Eu tenho muito prazer em contar isso, sabe? Porque a imagem que eu tenho da minha mãe, de vê-la, às vezes eu a via, né, chegando, assim, do serviço, né, e aquele ar cansado, e quando eu lembro de humilhações pelas quais ela passou, é engraçado porque eu guardei as mágoas e ela não. É porque ela é uma pessoa boa, né? Eu fiquei magoada com muita coisa que aconteceu e hoje ela mal lembra. Eu que falo, mãe, você não lembra disso, sabe? E ela não, ela esqueceu, sabe? Ficou lá no passado, assim. Mas saber que aquele passado é passado, que aquilo nunca mais vai voltar a acontecer. Porque, assim, uma coisa que eu falo, Gabriel, eu sou servidora pública, eu tenho um teto constitucional e estou bem longe dele. Mas, assim, eu nunca vou ficar rica, mas eu também nunca mais vou passar fome. Sabe? Isso é garantido. E dar isso para minha mãe é garantido. Então, assim, para mim, é maravilhoso. Você também exerce um trabalho de auxílio aos alunos nessa parte de redação. Tem feito muito sucesso aí com o professor Léo Murga, nas salas particulares. Teve um aluno, inclusive, que gabaritou a redação da PF, né, se não me engano. Oi, como é que foi? Como é que é essa sensação de ajudar as pessoas agora do outro lado, né? A passarem na prova que você se esforçou tanto para passar? Tem sido muito, muito bom, Gabriel, porque assim, eu estava fora de salas de aula há muitos anos, né? Quando eu graduei com 21 anos, eu fiquei 2 anos na Secretaria de Educação, antes de entrar no TJ, e nunca mais tinha voltado a dar aula. Mentira, eu até dei nos cursinhos comunitários que tem ali no Guará um tempo, mas pouco tempo. Então, agora, poder dar aula, né, e poder pegar, falar assim, olha, tudo que eu aprendi aqui em 15 anos estudando para concurso, finalmente isso fez sentido.
É essa sensação que eu estou tendo, sabe? Não é que o meu cargo não faça sentido, eu sou apaixonada pelo TJ, eu sou supervisora do meu setor, então eu tenho uma oportunidade lá de criar, né, de tentar melhorar as coisas, mas a sala de aula tem sido um prazer, assim, para mim, inigualável. E eu falo isso para os alunos porque eu acho que é legal para eles saberem, né? Essa quarentena tem sido muito difícil psicologicamente, né, com tudo que está acontecendo. E a sala de aula, para mim, está sendo, assim, uma terapia também, sabe? Essa oportunidade que eu tenho no Gran Cursos, Gabriel, não é porque é para você que não, eu falo isso para todo mundo, tá? Ela é fantástica, porque é uma empresa com a qual eu me identifico, né? Eu tive uma proposta para trabalhar em outra empresa do ramo de concurso e eu não quis porque é uma empresa que tem valores que não são os meus, né? E quando eu recebi o convite do Léo para entrar com ele, né, nas aulas, eu não tive dúvidas, porque eu falei assim, cara, eu me identifico, né? E quando eu tô te falando isso, Gabriel, porque assim, eu faço questão de realçar alguns programas que vocês têm, como, por exemplo, essa assinatura social que vocês fazem, né? Essa assinatura é ela que possibilita que alunos de baixa renda possam ter o mesmo acesso ao mesmo ensino que outros não, né? Inclusive o Felipe, esse menino que tirou aí 13 em 13 na prova, foram 5.000 correções, só 5 alunos não, né? Candidatos lá entre lá conseguiram. E o Felipe foi um desses, né? E ele chegou pra gente, para mim, para o Léo, e falou, né, que tinha ido bem e tal. E ele, com muita humildade, foi à aula contou que também é de escola pública, que também vem de universidade pública, né? E a gente fala assim, caramba, olha o fruto do nosso trabalho, né? Olha onde está chegando, o menino lá de Salvador, acho que é Salvador, sabe? Então, assim, é muito, muito gratificante, né? E ver hoje na nossa sala, é uma sala uma múltipla, né? Tá dando muita gente, graças a Deus. Mas assim, tem muita gente ali que a gente vê que já tem uma estrutura e tem muita gente que está começando do zero mesmo, né? E com o nosso auxílio, a gente está vendo as pessoas progredindo. A gente consegue ver, assim, o menino que fez uma redação, né, muito ruim, e aí, 3 meses depois, o menino me chega com a redação que você fala, caramba, não acredito que você escreveu isso, de tão boa, sem defeito, sabe? Então, tem sido, assim, um trabalho fantástico. Eu não tenho como agradecer ao Léo Murga por ter me ajudado, né, me convidado para isso, né? Ao Pedro, que coordena as salas, e o Érico, né, que foi quem garantiu essa oportunidade. E vocês, né, obviamente, do Gran Curso. Mas, assim, para mim é muito bom, porque o que eu queria realçar, né? A primeira vez que eu estudei para concurso, Gabriel, meu primeiro material de concurso foi uma apostila que eu encontrei num ponto de ônibus de direito constitucional rasgada ao meio. Ela começava lá no artigo 37, você não faz ideia. Eu não tinha dinheiro para comprar material, sabe? Então, agora eu estou dando aula a preços acessíveis, a preços justos e com qualidade, sabe? Para menino lá nos Cafundosos. Então, eu estou tendo a oportunidade de dar aula para as Ludmilazinhas lá de Ipameri, lá dos interior de Goiás. Sabe? Aí eu fico pensando, eu falo, gente, que coisa fantástica, porque hoje as Ludmilas, elas não precisam mais achar a apostila jogada no ponto de ônibus. Elas têm acesso a esse conhecimento e eu estou fazendo parte disso. Nossa, é muito gratificante. Tem uma frase do professor Aragonê que ele diz assim, eu sou você amanhã. Então, acho que você pode falar isso para as Ludmilas pelo Brasil, né? Que você é a Ludmila amanhã. Se essa Ludmila persistir, não desistir, seguir em frente, como você fez aí, mediante e enfrentando tantos desafios ao longo da trajetória. Gabriel, e assim, é importante, né? Eu realço esse programa que vocês têm de assinaturas mais baratas, né? Assinaturas sociais, porque assim, além disso, né? A gente tem um sistema que ele te faz desistir, né? A realidade no Brasil hoje está muito dura.
Então, é muito fácil a pessoa nem acreditar, né, que ela pode. Eu pego muito disso de quando eu dava aula, Gabriel, rapidinho. Na época que eu dava aula, eu dei aula um pouquinho também numa escola particular. E eu perguntava para os meninos, eu falava assim, o que vocês querem fazer no vestibular? Os meninos da escola particular, tudo era médico ou direito, né? Medicina e direito, porque é os dois doutores da vida. Já na escola pública, o menino queria ser enfermeiro, porque no imaginário, apesar de que a gente sabe que são habilidades completamente diferentes, né? Mas no imaginário coletivo, existe uma hierarquia, né? E o menino da escola pública, ele sequer ousava sonhar, sabe? Então, você primeiro precisa quebrar a barreira, você precisa dizer para a pessoa, Anjo, você pode sonhar, não se limita a isso. Mas, além disso, eu tenho que dar estrutura, né? Eu tenho que... Você faz a diferença quando você vai lá e dá uma assinatura mais barata para quem não tem condições de pagar o valor mais caro, né? Porque eu chego, mas eu chego com uma carga atrás de mim. Eu chego com os professores que eu tive na escola pública, eu chego com a Universidade Federal nos meus ombros, eu venho com os programas sociais que me possibilitaram chegar até aqui, né? Então, você tem que dizer que você pode e a gente, como sociedade, tem que trabalhar para que essas pessoas possam, né, ter essas oportunidades. E aí, não apenas o governo. E quando eu vejo vocês fazendo isso, é muito legal. Ludmila, qual é o seu conselho final aí para quem está nos acompanhando hoje e, às vezes, como você mesma disse, está com dificuldade de sonhar, acha que não vai dar certo, acha que não é possível para ela, para ele, e talvez já está quase largando, jogando a toalha, especialmente nesse momento difícil que a gente enfrenta aí no mundo, né, que se arrastou por mais tempo, todo mundo imaginava. Já tem uma luz no fim do túnel, vai acabar, mas ainda nos atrapalha bastante. Qual é o seu conselho para que essa pessoa não desista? Eu acho que vai chegar muita gente, e chega, porque as pessoas têm o dom, às vezes, de ser desagradáveis. Chega muita gente na sua frente, de várias maneiras, direto ou indiretamente, para te dizer que você não consegue, para te dizer que você não vai conseguir. O mundo faz isso com você. E o meu conselho é para você, não, nessa hora, não olhar para baixo. Olha por cima do ombro dessa pessoa e mira o seu horizonte. Eu escutei muito. A minha mãe escutou muito que a gente não ia virar nada. A minha mãe escutava. O que vai ser dessas meninas? Tipo, com aquela piedade. O que vai ser dessas meninas, né? Sem pai, a mãe empregada doméstica. O que sobra para elas é arrumar um emprego numa loja para ganhar um salário mínimo, não que seja digno, mas era a ideia de um não futuro, né? E o que eu acho que a minha mãe fez e eu e a minha irmã fizemos de diferente foi a irresignação. A gente não aceitou isso. Eu olhei e falei, eu faço meu futuro. Eu não aceito que alguém de fora chegue para me dizer o que eu vou ser ou o que eu não vou ser. Eu decido, né? E fui correr atrás, né? Como eu digo, é óbvio que só o sonho sem a estrutura por trás não te, né, você não consegue, mas minimamente você tem que ter a sua chama aqui dentro e às vezes ela vai dar aquela balançada e você protege para ela não apagar, sabe? Eu acho que é isso que eu posso dizer para quem está pensando em desistir, sabe? Proteja a sua chama e não escuta, só não escuta, sabe? Mantenha, segue ritmo, segue o foco, olha por cima que a coisa vai. Ludmila, parabéns pela sua história, obrigado pela parceria aqui no Gran Curso Online, obrigado pelo seu tempo, por nos permitir bater esse papo, inspirar tantas pessoas. Tenho certeza de que essa entrevista vai impactar muita gente. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, Gabriel, está sendo fantástico. E a você que nos acompanha, assine o canal, ative as notificações, deixe aí seu comentário, deixe o seu like para a gente saber o que você achou dessa entrevista. Compartilhe com um amigo, mande esse link aqui desta entrevista para um amigo, para uma amiga que está desmotivada, que está pensando em desistir. Temos certeza de que vai ajudar muito se você espalhar o bem, se você compartilhar esse conteúdo de valor. Muito obrigado, até a próxima quinta-feira aqui no canal Pará. Fique com Deus. Tchau.
Tchau, tchau.